Hoje eu queria compartilhar dois versículos da Bíblia, né, onde fala de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, que está escrito assim: orai sem cessar. Né? E gostaria muito de falar também a questão do livro de Efésios, no capítulo 6, onde fala da armadura de Deus. A questão que, assim, no livro de Efésios, no capítulo 6, fala que é para a gente tomar toda a armadura de Deus, né? Para que a gente possa estar forte. Mas lá tem dois versículos muito importantes que falam sobre a questão do escudo da fé e da espada, que é a palavra de Deus. A gente está atravessando um tempo assim onde os cristãos têm sofrido muito, porque eles não têm tido uma vida de oração. E por não ter uma vida de oração, por não ter uma vida de leitura da palavra, né, elas estão andando fracas. Vou dar um exemplo. A palavra de Deus fala assim que é para a gente tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você não souber manejar bem uma espada na hora de uma batalha, o que vai acontecer? A pessoa vai perder, não vai? Porque a pessoa não sabe manejar a espada. Né? Você pode ver que toda pessoa que entra no exército, polícia militar, ninguém chega pondo uma arma na cintura e vai para o trabalho. Né? A pessoa conhece o que é uma arma, como funciona, aprende a manusear para depois trabalhar armado. E da mesma forma é uma espada, né? A gente vê naqueles filmes, né, de gladiadores, onde eles tinham muito treinamento com espada, para eles estarem indo para a guerra. E da mesma forma a palavra de Deus nos diz a mesma coisa. A gente deve ter uma vida de leitura na palavra de Deus, né? Aprender a manejar bem a espada. E por que a palavra de Deus fala que a gente deve também ter o escudo da fé? Lá em Romanos 10, 17 está escrito assim, ó: de sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, se nós não temos buscado a nos alimentar da palavra de Deus, como nós teremos fé? Entendeu como um versículo vai puxando o outro? Você tem entendido por que qualquer coisinha, qualquer dardo inflamado ou maligno tem prejudicado as pessoas nos tempos de hoje muito? Porque elas não buscam ler a palavra de Deus. Elas não têm conhecimento da palavra. Então, quando o inimigo lança algum dardo inflamado, né, algum pensamento ruim, algum pensamento de que não vai dar certo, algum pensamento de dificuldade, as pessoas logo são atingidas por isso. E às vezes perdem a fé, né, a pouca fé que tem. Por quê? Elas não ouviram a palavra de Deus. Você já percebeu que todas as vezes que às vezes você não está querendo ir no culto, não está querendo ler a Bíblia, mas você mesmo assim vai lá e faz. Você já percebeu que você sente uma paz, sente algo bom na sua vida? É justamente por isso, entendeu? Porque você está alimentando a sua fé, está alimentando o seu espírito. Você passa a ter mais fé, você vai para o culto com aquela tristeza, entendeu? Por causa de uma palavra que você ouviu, por causa de uma situação, e de repente a palavra de Deus fala ali com você, e aquilo serve de escudo contra aquela tristeza que estava vindo contra a sua vida. Agora a questão de manejar a palavra, irmãos, que eu quero dizer também, é aquela questão também que você vê lá em Mateus capítulo 4, onde o diabo, ele chega até Jesus no deserto e começa a usar a própria palavra de Deus para, né, tentar Jesus. E muitas vezes as questões vão ser assim também. O inimigo vai usar a palavra de Deus para tentar nos atingir, para colocar pessoas no nosso caminho, para nos fazer algo errado, dizendo que é Deus e às vezes usando versículos bíblicos para isso. E às vezes a gente não vai conseguir, às vezes a pessoa não vai conseguir ter um discernimento espiritual porque ela não sabe manejar bem a palavra. Você está vendo a importância de tudo isso? Por isso eu te aconselho, sabe? Leia a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, tenha uma vida de oração. Jesus, ele orou para escolher os 12, né? Ele orava sozinho, orava em meio à multidão, ele tinha uma vida de oração e ele sendo filho de Deus, ele orava, né? Ele buscava a Deus intensamente nessa terra, quanto mais nós, criaturas pecadoras, né? O que mais temos que fazer é ter uma vida de oração, é procurar, né, antes de tomar decisões importantes, igual Jesus queria escolher os 12, era uma decisão muito importante, né, porque o evangelho ia espalhar na terra através dos 12 também.
né? Porque Jesus disse para eles ir fazer discípulos. Então Jesus, antes de tomar uma decisão importante, ele orou. E às vezes você que é pastor, você que é dirigente de igreja, hoje você está sofrendo porque você pôs pessoas na sua companhia sem antes orar, sem antes perguntar a Deus se era de Deus, porque às vezes você viu que a pessoa tinha dom, né, de pregar, a pessoa prega bem, a pessoa tinha uma boa oratória, a pessoa tinha um dom de ensinar, mas não tinha caráter. E dom não é sinal de salvação. A gente vê isso muito claro no livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 21 ao 23, onde fala assim, que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. E naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome expulsamos os demônios e operamos maravilha. Então eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então dom não é sinal de salvação. Dom não é sinal de salvação. Dom não quer dizer que é salvo. Dom é ferramentas para o reino. A Bíblia diz que o dom ele é dado de acordo com a necessidade da igreja. Agora, Jesus disse algo muito importante, que é pelos frutos se conhece a árvore. Então, por isso nós temos que ter uma vida de oração. E às vezes hoje você está pagando um preço muito caro. Muito caro. Sabe por causa de quê? Você não teve uma vida de oração, uma vida de busca. Você lembra da história de Jonas? O dono do navio com cargas, né, dentro daquele navio, ia ganhar um bom dinheiro porque estava trabalhando, colocou Jonas, um rebelde que estava contra a vontade de Deus dentro do seu navio. Ele perdeu todos os bens que havia no seu navio. Por quê? Colocou alguém rebelde na sua companhia. Né? E aí vem a pergunta, o que ele tinha a ver com Jonas? Né? E que Jonas tinha a ver com ele? Nada, ele apenas pôs um homem na companhia dele, aí passou a pagar o preço também. Né? Então, a partir do momento que ele tomou a decisão de deixar Jonas entrar, ele passou a ter parte com Jonas. Então, tem uma vida de oração. Somente você que faz parte do ministério de igreja, seja lá qual o projeto que Deus pôs em sua mão. Seja lá qual for o projeto, tem uma vida de oração. Pergunte a Deus o que Deus quer e cuidado com as palavras bajuladoras. Cuidado com as palavras bajuladoras. Cuidado, a palavra de Deus fala que aquele que bajula os seus amigos estende uma rede diante dos seus passos. Né? Então, tenha uma vida de oração, de busca da palavra. Porque a Bíblia fala, né, na palavra de Deus está escrito, né, que viria muitos falsos doutores. Então, por ser doutores, eram as pessoas que, né, tinham conhecimento da palavra, mas na letra, né, não no espírito, mas tinha conhecimento também. Isso é muito grave. E a nossa salvação, né, nós temos que cuidar dela, né, porque a salvação, igual eu disse nos vídeos atrás, ela é igual uma carteira de habilitação. Você tem o direito de ir para o céu. Como você tem a carteira de habilitação, você tem o direito de dirigir. Mas se você ficar brincando com as leis, você vai tomar atuação até que você perde a sua carteira. E se você brincar com as coisas de Deus, Deus vai avisando, 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 até que você perde o direito de entrar no reino dos céus, né? De ser salvo. Então fica aí essa dica, tá? Que Deus te abençoe e que esse vídeo possa ser de grande valia para a sua vida. Fica na paz e que Deus te dê força para orar, meu amigo e minha amiga. Fica na paz, que Deus te abençoe.